Duval, me perdoe o desabafo aí, bicho, mas é duro, viu, Duval? É complicado. Você querer fazer um trabalho sério, o cara te atacar, sendo que eu estou trabalhando honestamente, assim como você, Duval. Trabalho honestamente e toma pancada de tudo quanto é lado, bicho. Bom dia, Duval, seja Bom bem-vindo. dia, bom dia, tá me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Perfeitamente. Esse desabafo teu, eu sou totalmente favorável, porque os que não pedem e os que não dão a oportunidade de pedir para que as pessoas anunciem ou peçam Pix, ajuda, estão lá, como você falou, na SECOM, na Secretaria do Governo, pegando seus milhões e quietinho como se nada tivesse acontecendo. E acaba manipulando vocês. Então, para a sobrevivência de um canal como esse, que de fato, nos momentos mais difíceis da história da democracia no Brasil, se manteve firme, se desligou uma emissora que estava compactuando, se vendeu para o sistema e ele se desvencilhou, quer dizer, com coragem, ainda com 18 famílias. Então, o que nós temos que fazer é ter compreensão, entendimento. Se você não está aguentando o número de anunciantes, aqui está até eu intrometendo na situação, porque eu também já trabalhei na imprensa, eu acho que você deve, então, propor o Pix, porque até os nossos canais que antigamente eram assinados para não ter propaganda, hoje tem propaganda e ninguém fala nada. E ainda assinando e pagando todo mês. Então, quer dizer, vamos ter paciência, porque isso é sobrevida, porque se esse canal sai do ar, nós vamos voltar a ser manipulados pelo sistema. É isso que você quer? Então você decide, ou ser manipulado pelo sistema, ou ser paciente e compreender a coragem dos anunciantes desse canal. Obrigado, Duval, pelo apoio. Duval, explica para gente, por gentileza, o que é USAID, o ZAID. Explica para gente o que está acontecendo. Inclusive, tem muito espectador agora no chat pedindo para a gente explicar o que de fato é, do que se trata. Aliás, tudo o que você já vem alertando há bastante tempo. Mas eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza, Duval. Bom, ela é uma agência internacional de desenvolvimento urbano, né? Humano, quer dizer. Então, ela trabalha muito em projetos assim, catástrofes, questão de saúde, questão de incentivos. Só que o recurso de bilhões não estava sendo usado para o destino fim, né? Que é exatamente para o desenvolvimento internacional. Apoios aos países que têm as suas diplomacias nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre disse para vocês, vocês não imaginam a força diplomática dos Estados Unidos. Muitos países dependem até de pequenos investimentos como esse. Bom, pequenos para o país, mas não para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Essa agência ela já estava sendo monitorada, porque tem detalhes que, como eu já repeti várias vezes, eu já venho dizendo, a manipulação das eleições, ó, esperem, tem até vídeos meus, eu até mandei um link, vídeos meus antigos, falando sobre a manipulação das eleições, a interferência do governo Biden, e as pessoas querendo que eu mostrasse o pendrive ainda com o governo Biden no poder. Então, não podia fazer isso, tinha que, né? Então, assim, as pessoas impacientes querendo forçar eu me cometer um suicídio, entre aspas, né? Bom, o que mais chama atenção, que vocês têm que perceber, são esses símbolos de mãos atadas aqui. Isso daqui, internacionalmente, a gente chama de, quer dizer, que é um grupo civil-militar, uma cooperação civil-militar, chamada CEMIC. Então, é uma cooperação civil-militar. Todos os símbolos internacionais, você vê duas mãos colocadas uma na outra, são como a gente vê caveira, que é relacionada ao grupo de operações especiais e tal, faca na caveira e tal. Isso significa que são grupos civis e militares. Então, eles começaram a entender, através do governo Biden, começou a entender que é muito fácil usar órgãos velados para incentivar a questão do desenvolvimento num país X, mas na verdade é para influenciar e apoiar o governo de direita ou jornalista de esquerda, governo de esquerda, todo mundo, o grupo de esquerda contra a direita, né? E quer dizer, usando até os militares, a parte de inteligência dos militares. E o que compõe a parte de inteligência dos militares? Exatamente, são operações psicológicas. Eu até fiz aqui um levantamento que é garantir aos militares que tenham suporte da população, reduzindo a resistência e facilitando a estabilização do objetivo. O que os militares fizeram no dia 8, dia 7, dia 6, dia 5, dia 4, com os que estavam acampados ali? Deram estabilidade.
para a população que estava ali protestando. Ou seja, já como eu disse para vocês, que o próprio Mark Zuckerberg já estava sabendo também do dia do 8 e foi impulsionando, isso foi um trabalho não só de uma única pessoa do governo Biden, vários setores, vários órgãos e vários políticos e vários membros que fazem parte da nossa Constituição, dos três poderes, também estavam envolvidos nisso. Não é nem que compactuaram, não. Compactuar você deixar acontecer. Não, se envolveram com esse objetivo. E por isso que eu disse para vocês, por isso que explica aquela quantidade de ônibus chegando no dia 8. E no meu discurso no sábado, eu fiquei indignado de ver as pessoas à esquerda dizendo que o país vive uma democracia, que o radicalismo acabou, que não sei o quê. São coisas, é uma hipocrisia que até quem fala que é o líder do governo no Congresso ou no Senado, sei lá, não importa, acho que no Congresso, todo mundo sabe quem é, o DPVAT. Então, ele com um discurso que, se você achar no YouTube, você tem vários discursos dele contra o Alexandre de Moraes. Ele cita Alexandre de Moraes tomando poder, querendo ter poder, querendo sei lá mais. Foi o governo mudar, ele vem no discursinho do Rolando Lero, democracia, tá todo mundo bem e tal, mas ele não tem coragem de defender Alexandre. Então, nós precisamos assim, entender que a dimensão é muito maior. Então, isso requer, imagina você num bote virando a direção do mar, uma coisa, um navio transatlântico virando na direção do mar, a direção para ou para o norte ou para o sul. Então, vai levar um movimento lento, mas ele já começou a se movimentar para questões éticas, questões justas, da justiça, que nós, conservadores, defendemos fielmente. Então, é isso que... pode falar. Não, quando você... Desculpa te interromper, mas é importante. Você tratou um ponto que traz um alento. Quando você fala do pendrive, e aí agora a gente passa a entender... Duval, eu sou bastante sincero, e você é testemunha disso. Eu sempre te defendi. Sempre, desde o início, sempre. Olha, eu fui achincalhado, né? Zombaram de mim, né? Pô, você está apoiando um cara que ele não tem nada, ele isso é aí doido. é garrafa vazia, né? Lembra disso? Fala, é um bravado, fala, lembra não disso, prova Duval? nada. Como lembra? Eu tenho sou meu grato coração... a você, sou grato a você. Eu sou grato a você pela tua coragem, né? Eu agradeço a Deus a intuição que tive para manter a minha coerência e meu respeito a você. Sou grato a Deus por isso, né? Porque eu mantive a minha coerência e falei, esse rapaz, ele sabe o que ele está fazendo, eu acredito nas falas dele, e passei a entender agora, nessa tua fala, o motivo pelo qual o que você tem naquele pendrive, e por isso foram até o teu gabinete, invadiram o teu gabinete, invadiram as tuas propriedades, para tentar encontrar o que você dizia ter e tem, e que será usado no momento oportuno. Porque se você usasse no momento onde Biden, que financiou tudo isso, e ainda estivesse no poder, não ia servir de nada, né, Duval? Eu tinha própria minha filha seria ceifada ou presa com facilidade. E o pendrive, quando eu tornei público, aquela foto foi tirada no Capitólio. Eu tinha entregue primeiro para o núcleo duro, que foi montado no Capitólio, de investigação contra Biden, Alexandre e todo o golpe de Estado no Brasil, e entreguei a eles, e muitos desses arquivos já saíram, já foram entregues a influenciadores aí, como Greenwald e outros. Agora, tudo no seu momento certo e qual deveria ser colocado em público. Mas eu não tinha condições de colocar sozinho, como eu estava, tendo ainda o governo investindo bilhões nas emissoras de TV para colocar eu como um cara sem credibilidade, porque se você não derruba o argumento, você derruba o argumentador. Então, eu estava sozinho e sem apoio para poder divulgar, mas também seria uma divulgação na hora errada, seria dar um tiro de sniper sem nem ter uma situação de refém ainda, né, configurado como refém. Então eu vou dar um disparo à toa. Então as pessoas me cobrando, dispara, mas peraí, a situação não está propícia, o momento está ideal para isso. Mas a situação vem acontecendo e a gente vem já divulgando, e tem muita coisa para vir ainda, do que eu já falei, do que ainda eu posso falar, mas o que está ficou claro, está ficando claro para a sociedade, é que de fato
houve a manipulação das eleições do dia 22. E foi por isso que Alexandre de Moraes também, na segunda tentativa, tentou apreender meu passaporte diplomático, não conseguiu, porque aí vale a sociedade entender que se até para vocês, amigos, se um oficial de justiça ou agentes da Polícia Federal baterem na sua porta, primeiro vê a constitucionalidade. Se ele está cumprindo uma ordem inconstitucional ou que não garante no Código Penal, no Código Civil, mas principalmente na Constituição, a Constituição obriga que ele, você pode dizer, você é obrigado a não cumprir e você ainda tem que denunciar o teu superior por essa ordem inconstitucional. Então, se você quiser fazer algo contra mim, eu vou para o órgão internacional, para o governo. Hoje temos vários apoiantes. Então, o medo, a gente precisa acabar com o medo, porque tudo que estavam fazendo era ilegal. Por isso que os policiais vão ser inseridos e vão sentar na cadeia do Banco dos Réus lá no Tribunal Penal Internacional. Ô Duval, agora, o teu ato corajoso do sábado, para mim, uma das marcas da eleição do sábado foi a tua atitude. Mostra a canalice da imprensa vendida, corrompida que aí está, que ninguém reverberou, ninguém divulgou nada do que você trouxe. E você traz uma fala que talvez para mim seja a mais impactante, que é a questão do Mark Zuckerberg. Você poderia trazer de novo essa fala sobre Mark Zuckerberg para a audiência? O Mark Zuckerberg, ele foi provocado para começar a manipular os algoritmos desde o dia 2 de janeiro, para que a direita, os conservadores, patriotas, pudessem estar no dia 8. E aí, isso explica e prova, mas isso ainda eles vão apresentar documentos provando isso, tá? Só estou antecipando. Mas isso mostra e responde uma pergunta que eu tinha que ainda não conseguia ter resposta até ter essa sabatina no Mark Zuckerberg lá no Capitólio, porque eu dizia, para que 100 ônibus de patriotas chegaram um dia antes? Se fosse, sendo que eu estava de férias, dia 8 de janeiro, não tinha ninguém aqui, um deserto total. Então, assim, protestar para quem, né? Então, quando fez, se fosse os que estavam acampados, viesse caminhando, ok, tudo bem, estava no acampamento, ficou chato, entediou, vamos dar uma volta lá nos Três Poderes e tal. Ok, mas chegar 100, mais de, acho que 150 ou 100 ônibus no dia 7, aí eu falei, não. E aquela estrutura de segurança mambema, tipo assim, de cara eu conheço na área de segurança, eu vi que estava propício para a situação, e aí você vê que eles caíram no golpe. Então, por isso que eu falo da importância da instituição, e que o Elon Musk quer encerrar por conta do apoio de governos que têm apoio dos seus militares. Por isso que Lula não tem dito, e o Exército, as forças militares não têm dito nada dos generais que estão sendo presos pelo STF, não pelo Superior Tribunal Militar. Então, uma coisa assim, você fala, cara, por que as pessoas não estão fazendo nada? Porque se você for juntar, amigo, é muita gente que quis derrubar o Bolsonaro e sumir com a direita, como sumiu durante muitos anos por conta da ditadura. Só que agora é inevitável. Nós vivemos em outro tempo, onde a comunicação está direta. O Alexandre, ele entendeu que a censura era a única forma de sumir com o Duval e ameaçar a imprensa. O governo ameaçou, eu estou mandando dinheiro para você ficar quieto, a pena que eu não tenho que impresso, para você ficar quieto, para não divulgar nada sobre o senador Duval. Desde aquela época, nenhuma emissora mais me deu entrevista, me concedeu entrevista. Duval, nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. Eu vou me arriscar a dizer aqui, eu não tenho como provar, mas é nítido que está acontecendo no Brasil com relação àquele pendrive dos 6 gigas do Glenn Greenwald. As informações começaram a ser divulgadas, a Folha de São Paulo disse, através do jornalista Glenn Greenwald, que seguiria divulgando, e de repente tudo isso para. Inevitavelmente, Duval, no Brasil que nós estamos, tratando de quem estamos tratando, certamente, eu estou dizendo aqui, é a minha opinião que eu ainda posso ter. Eu tenho a convicção, na minha opinião, de que o Glenn foi ameaçado. Se não ele, próximos, eles devem ter sofrido alguma ameaça
ameaça de verdade para que ele retirasse, né, de campo, ou tirasse de campo a possibilidade de divulgar o resto, né, do conteúdo daquele pendrive. Você Exa foi ameaçado, Duval? Você claro, sofreu ameaças? mas E por que decidiu continuar, Duval? e muitas ameaças ao ponto, assim, vou colocar questões que ninguém acredita. O Glenn, como estava soltando na época do governo Biden, o sistema internacional foi para cima e ele fora do Brasil, mas era o governo americano que estava, né, o governo Biden que estava dando esse background, essa cobertura, quer dizer, para o Alexandre de Moraes fazer o que estava fazendo, com, tipo assim, nem aí para nada, sabendo da impunidade total quanto aos atos dele. Só que eles não esperavam que o Trump ia virar o jogo. Bom, a ameaça, amigo, eu tive durante as investigações, eu tive acesso a, porque eu tenho fontes lá dentro das instituições, graças a ter sido instrutor de polícias há muitos anos, de que ele tinha determinado para a Polícia Federal investigar, por incrível que pareça, qualquer entrada minha em motéis, desde o dia que eu fiz do meu último casamento até o dia ano passado, para ver, para mostrar até publicamente que eu não era fiel. E depois, ele sabe o que ele fez? Ele colocou no inquérito, que foi abuso de poder, eu denunciei isso para uma instituição internacional, que ainda em março vai se tornar público. Ele colocou fotos íntimas da minha ex-mulher no inquérito, para tornar público, para todo mundo ter acesso a fotos dela. Meu E Deus. isso gerou meu divórcio, porque ela não aguentou a pressão. Eu 4 anos de casamento, e ela pedia, para de atacar, para de atacar. E quando ele inseriu ela no inquérito, eu cheguei para a Pacheco e falei, ou você toma providência agora, ou eu vou para as vias de fato. Nós vamos para o lado animal do ser humano. Porque até entre bandido e polícia, em qualquer parte do mundo, não digo militares em guerra, mas entre polícia e bandido, há um acordo informal. Não mexa com a minha família, que eu não mexo com a tua família. Você pode ver isso. Você não vê policiais perseguindo familiares de chefe de tráfico ou chefe de tráfico perseguindo alguém da família. É a pessoa com a pessoa. Então, isso até no mundo do crime existe o tratado do fio do bigode. E o Alexandre de Moraes, ele vai abaixo do... por isso que eu falo, violando, crime contra a humanidade. O fato de uma perseguição política, eu fiz os cálculos, 95% de quem foi julgado, preso, tal, censurado, é da direita, é conservador. Os 5 que sobram eram grupos de esquerda que se manifestaram contra as ações atuais do STF e assim ele censurou. Só 5% do grupozinho de esquerda que tinha ali uma ética, porque a gente não pode generalizar, e se posicionou contra o STF e foi censurado também. Mas é claro, um órgão, um governo americano, com os países, né, com essa diplomacia forte que eles têm, pronto, eles têm uma força absoluta mundial, e o Alexandre estava navegando e flutuando. Só que agora acabou, ele nunca poderia imaginar isso. Aí Deus, Certo. no tempo certo, colocou. Mas as ameaças contra minha integrante da minha família de esquartejamento, de filmar e botar nas redes sociais ela sendo esquartejada. Você não tem ideia. Ele chegou a gerar a suspensão do meu salário, porque eu pago plano de saúde, não é de graça. Eu pago quase R$ 4.000 de plano de saúde e tem minha mãe como dependente, que está fazendo tratamento de câncer. Ele suspendeu meu salário, que suspendeu o pagamento do plano de saúde, que estava na iminência de suspender o tratamento da minha mãe, que poderia morrer em meses. Então o cara é cruel, Alexandre de Moraes é Sim. cruel. Ô, Duval, vou te fazer, até em função do horário, eu vou precisar encerrar nossa conversa, mas eu quero te fazer um convite. Sempre que tiver qualquer capítulo novo dessa questão do USAID, o SAID, enfim, como chamar, sempre que tiver qualquer capítulo novo, me provoca no WhatsApp aqui que a gente volta para Ouro Verde e conta o que está acontecendo. Pode ser, Duval? Com toda certeza, você precisa e merece isso, porque você foi muito corajoso. Agora é Obrigado, a Duval. hora do mundo entender quem foram os corajosos, quem se acovardaram.